paz do Senhor, né? Dia 22 de julho de 2020, queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Queremos agradecer a pessoa do presidente Jair Cavalcante, da CEMIP, Convenção Mundial das Igrejas Pentecostais. Também queremos agradecer, né, a Igreja Missionária Resgate de Vida, aqueles que oram pelo nosso ministério, que Deus continue abençoando. Quero deixar uma palavra em 3 versículos, capítulo 5 de Atos do Apóstolo, no seu verso de número 1, 2 e 3, que diz assim, para ganharmos tempo: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Verso 3, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. É uma pergunta que Pedro estava fazendo a Ananias, né, que mentiu no momento da entrega da herdade de tudo aquilo que ele possuía. É interessante que a igreja começa a nascer nessa divisão de bens, uma igreja primitiva, né? E ali a igreja cresce de uma forma que ninguém, né, tinha o seu habitat próprio, ou tinha a sua herdade própria. Aquilo que tinha era dividido, aquilo que tinha era compartilhado, aquilo que tinha feito com que os irmãos pudessem compartilhar. A igreja cresce nesse viés. Só que no momento de devolver aquilo que era devido à igreja por uma concordância, por um dogma, por algo que estava mais forte dentro da igreja, do conceito da igreja, né? Ananias e Safira mentem. É uma forma de a gente entender que desde o princípio as pessoas mentem, as pessoas ocultam, omitem aquilo que é da sua responsabilidade, acreditando até que aqueles que estão a administrar, possam se beneficiar por alguma forma, ou alguém que está a quem possa estar se beneficiando. Isso é princípio, né, da Bíblia, isso é princípio do Novo Testamento. Após a morte de Jesus, Pedro assume como sustento da igreja, como sustentáculo da igreja, como um dos alicerces, né, Pedro, Tiago e João. E Pedro está ali cheio do Espírito Santo, cheio da virtude, e de repente entraram em consenso, entraram em comum acordo, que a igreja caminharia dessa maneira. Aí às vezes nós nos perguntamos por que a igreja não caminha mais dessa maneira. Por que a igreja deixou de caminhar dessa maneira? Porque quando nos convém, a Bíblia ela faz jus. Quando nos convém, a profecia é para nós. Quando nos convém, a gente aceita. Quando nos convém, quando não mexe no nosso brilho, no nosso exterior, não mexe com aquilo que está o nosso coração preso, né? A Bíblia diz no livro de 1 Reis, capítulo 17, que Elias diz: não pode cochear dois pensamentos, ou adora a Deus ou adora Baal. Colocar outro Deus dentro de cada um de nós, que não seja o próprio Deus e a vontade de Deus, é adorar a Baal. Mas eu não quero entrar nesse contexto, eu quero entrar que tudo aquilo que está escrito tem que se cumprir na minha e na tua vida. O viés que a igreja toma é de dividir e compartilhar o bem. Ou seja, Ananias e Safira não estavam nessa dimensão, né? A avareza tinha tomado conta dele e dela. A expertise dele e dela parecia ser maior do que a virtude que tinha em Pedro. E Pedro indaga a Ananias, né? Porque ele deixou, o próprio Pedro dizendo: Ananias, Satanás, por que você permitiu que Satanás enchesse o vosso coração? Encher como? Já que materialidade não compra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo agiria dessa forma com Ananias e Safira, já que a materialidade não alimenta o Espírito. Mas ele esquecia que a igreja faz parte do corpo de Cristo e precisava ser alimentada. É difícil a gente ouvir uma ministração dessa no século XXI,
Porque o que nós temos a ver ao dizer que a igreja errou e tropeçou, a igreja caminhou errada, a igreja de alguns tempos para cá vem escandalizando. Mas a Bíblia diz que existe os fiéis, porque na época de Elias, quando Elias se esconde na caverna e diz a Deus que só restava a ele de profeta que não se prostrou a Baal, Deus diz a ele: não, ainda existe 7.000 que não se prostraram a Baal e que não sentam na mesa de Jezabel. Ou seja, você pode dizer para você, eu posso dizer para mim que só tem eu e você de honestidade dentro da perspectiva da igreja. Que só eu e você pensamos positivamente ou da forma que Deus quer. Mas a Bíblia não relata isso. A Bíblia está dizendo que quem é espírito entende as coisas do Espírito. O Espírito Santo não se alimentaria com aquilo que ele tinha vendido. O Espírito Santo não estaria sendo alimentado pelaquilo que ele tinha como materialidade. A Bíblia diz que um dos pecados que não são perdoados, ou o pecado que não é perdoado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui Pedro está dizendo: por que, Ananias, Satanás encheu o seu coração? Não é porque ele omitiu, ou seja, ele negou que ter vendido ou falou o preço diferente da verdade. É que ele omitiu aquilo que ele tinha feito. É que ele, na realidade, não tinha necessidade de mentir. Porque a Bíblia, quando Pedro diz assim: porque deixou, Ananias, Satanás encheu o seu coração, a Bíblia diz em João 8,44 que desde o início ele é mentiroso, é pai da mentira e é homicida. Quem? Satanás. Por isso Pedro está dizendo: porque deixou Satanás entrar em seu coração, te persuadir. Ou seja, Deus é o dono do ouro e da prata. E se o Espírito Santo é dono do ouro e da prata, jamais, aceitaria ou queria a herdade de Ananias e Safira. O problema é que nós estamos presos à materialidade. Nós estamos presos àquilo que nós vemos, que nós sentimos. Quando a Bíblia diz que quando saíram do Egito, o povo de Deus, e chegaram no deserto, e Moisés sobe para fazer, ou seja, para ouvir aquilo que Deus ia falar, para fazer a tábua dos mandamentos. Quando Moisés desce, eles disseram um para o outro, pegaram e disse: não, vamos fazer um Deus qual a gente possa ver, a gente possa tocar, porque Moisés não descerá mais, porque o desejo do coração do homem daquela época era a materialidade, e eles fazem um bezerro de ouro com os pingentes, com os colares da mulher, com todo o ouro que eles sai do Egito, que eles trazem do Egito. Ou seja, espiritualidade para falar para eles não, mas a materialidade, eles vão e se corrompem. Ou seja, um bezerro de ouro valioso para ser adorado. Nesse caso, Ananias e Safira estavam nessa condição, que eles não estavam mais vendo, ou seja, eles não percebiam que quem estava conduzindo agora é o Espírito de Deus sobre Pedro. Pedro estava cheio da graça do Senhor, estava cheio do Espírito. E aí indaga a Ananias. Nessa historicidade, Pedro fala a ele e ele inspira, ou seja, ele morre aos pés dos discípulos, ao pé de Pedro, por ter negado ou omitido a sua herdade. Mais 3 horas depois, vem Safira e fala a mesma história, porque não sabia que seu marido estava morto. E ela também inspira, ela cai nos pés de Pedro e morre. O que é que o Senhor quer dizer? Eu quero dizer que não concorde, não aceite se sua mulher ou se seu marido ele vai de encontro à palavra de Deus. Porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. E uma das hierarquias que vem pela palavra é reino, família e igreja. E o que é que o Senhor está dizendo? O reino prevalece. O Senhor prevalece. O que é que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Amar a Deus mais do que a minha mulher, mais do que minha mãe, mais do que meu filho, mais do que tudo aquilo que eu conquistar, tudo aquilo que eu tenho, da minha herdade, daquilo que
que Deus me proporcionou, porque eu e você só somos administradores daquilo que temos. Ananias parece que desconhecia esse mandamento de amar a Deus e servir a Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento. Ele morre e a mulher subsequente morre. Ah, mas eu estou em concordância quando estiver debaixo da palavra de Deus. A mentira não é de Deus. Ananias mentiu, não só mentiu, ele mentiu e omitiu. Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu dinheiro. É bem claro, Deus não precisa da minha herdade nem da tua herdade. Deus, ele já é completo. Deus é dono do ouro e da prata. Deus é um Deus que ele tem todas as coisas debaixo dos teus pés. Ou seja, ele é o Criador e nós somos a criação. O mundo é criação de Deus. Os anjos são a criação de Deus. Então, quando Pedro ele diz, por que deixou Satanás encher o teu coração? Infelizmente, nós temos visto isso. Porque a palavra verdadeira não é o que eu prego. A palavra verdadeira é aquilo que nós interpretamos. Se Deus, ele não precisava de dinheiro, por que Ananias e Safira morreram? Por quê? Porque diante do homem de Deus não fica em verdade. Porque no tempo Deus vai revelar. Marcos 4, 22. Aquilo que está oculto será revelado. O Senhor, ele vai levantar e tem levantado homens de Deus com seriedade, né? Como é comparado o homem de Deus ou o homem que Deus usa? O homem que Deus usa, está usado, ele usa quem ele quer, na hora que quer. Mas o homem de Deus tem caráter, tem personalidade, tem palavra. E naquele momento, Pedro era o homem de Deus. É um homem que tinha caráter, personalidade. Tudo que estava vindo na mão de Pedro era dividido em comum acordo. Era dividido sobre os irmãos. Era dividido para que a igreja não passasse necessidade. É isso que a igreja hoje precisa. De personalidade, de caráter, homens e mulheres. Quando Jetro chama Moisés e aconselha, ele diz, chame homens e homens de verdade. Ou seja, homens e mulheres que possam assumir ministérios, homens e mulheres que possam ter um caráter irrepreensível, homens e mulheres que sejam cheios do Espírito Santo. E aí veremos a glória de Deus estabelecer sobre as nossas vidas. Eu quero deixar essa mensagem da parte de Deus, porque nós pregamos tantas bênçãos. E Ananias e Safira era abençoado, mas ele mentiu. Ele mentiu. E eu sei que tem muita gente que precisa ter um encontro com Deus e revelar a verdade, não para o sacerdote, mas para o próprio Espírito de Deus. Não esqueça que para o Espírito de Deus não existe mentira. Ou é ou não é. Porque palavra de crente é sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.